Oi, tudo bem? A gente continua aqui a nossa série sobre sentimentos tóxicos. Todos temos e precisamos tratar deles para que a gente não fique intoxicado. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Nós já falamos sobre depressão, está no canal e também aqui na nossa programação. Bom, a ansiedade é uma epidemia da vida moderna. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o país tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Existem 18 milhões de brasileiros ansiosos, quase 10% da nossa população. Agora imagina como é que é conviver todos os dias com o transtorno de ansiedade. E hoje nós estamos recebendo aqui nessa conversa o Dr. Luiz, que vai falar um pouquinho sobre a ansiedade, ele que é psicólogo, e o transtorno de ansiedade. Um dado curioso, né, é que a mulher, nós mulheres, somos as mais ansiosas. Por que será, né? E os homens são os mais tranquilos, o comportamento mais pro nervoso. Só 3% desses 10 são os homens, o resto é a mulherada ansiosa. Tudo bem, doutor Luiz? Bem. E aí, doutor, como é que é? Por que a ansiedade é um mal? O que é a ansiedade? Qual a diferença da ansiedade e da depressão? Bom, a ansiedade, ela praticamente é caracterizada por um estado de não controlar o que eu tenho do presente. A gente costuma dizer que a depressão pensa muito no passado. A ansiedade, ela pensa só no futuro. É verdade. E eu acho que a mulher ela é meio dominadora, né? Tudo que ela não domina, no meu caso, cria ansiedade. Tudo que você não domina te deixa ansiosa, porque você não sabe como é que vai ser. Pode ser uma fonte de ansiedade, a falta de controle? Vamos dizer que a falta de controle gera ansiedade e a ansiedade gera a falta de controle. Verdade. Porque como eu não sei o que vai acontecer, eu tento de uma maneira controlar. Como eu não consigo controlar, eu me torno mais ansioso. Então eu fico nesse ciclo constante. E o futuro, se tem uma coisa que você não vai controlar, é o amanhã. A bem da verdade, eu não controlo o daqui a pouco, eu controlo agora. Verdade, né? É verdade. E você falou bem, na vida moderna, tentamos o tempo todo controlar o que vai acontecer. Então, o homem, a projeção de vida, se pensarmos lá atrás, né, o máximo se vivia até 55 anos. E aí a gente costuma dizer, bom, eu sei que 55, 60 é o máximo, eu vou morrer. Só que isso estendeu-se um pouco mais. Se a gente pensar numa qualidade de vida Quase hoje... dobrou, né? Dobrou e tem gente chegando a 110, né? E imagina essas gerações futuras. Uau. E aí vem um outro fator. A tecnologia, ela é muito rápida. Então, eu tenho que dar conta, a gente brinca, o dia precisava ter mais do que 24 horas. Não existe dia de mais de 24 horas. Graças a Deus. E a pergunta que a gente faz para o ansioso é, por que uns conseguem viver 24 horas e para você o dia não consegue ser? Né? Então, você citou um dado muito curioso, assim, né? O homem acaba sendo só 3% ansioso e a mulher extremamente ansiosa. Por quê? Por que isso, né? Então, vamos pensar o seguinte, em termos de história, em termos de raciocínio, o homem necessariamente ele tem que ser muito mais lógico. Ele tem que ser muito mais previsível. Tanto é que, por característica, não é regra, o homem ele é mais planejador. Verdade. Então, quando eu sou mais lógico, mais racional, mais planejador, eu não preciso me preocupar tanto com o que não vai acontecer. Agora, olha como isso também acontece num homem. Se eu sou muito lógico, muito planejador, se não sai do jeito que eu quero, eu entro em estado de ansiedade. Em estado de angústia, porque a minha lógica fugiu. O meu planejamento furou. O meu planejamento furou. E aí eu tenho que culpar o mundo por não acontecer como eu queria. Vamos agora para o estereótipo da mulher. A mulher sempre teve mais afazeres, vamos lembrar lá atrás, muito mais domésticos e de cuidado. E como o homem saía efetivamente para a caça, o objetivo dele era lógico. Eu estou indo para a caça e volto. A mulher, tanto é que a agricultura começa com a mulher, né? E aí, assim, hipoteticamente, acabava sobrando mais tempo para mais coisas. Então, ela entra numa compulsão, aí vem a maternidade, aí vem o cuidar da casa. Então, assim, ela tem que dar conta dessa história. É muito curioso que até quando estou dando palestra ou fazendo algum treinamento, né, eu ouço assim de mulheres, né? Mas os homens são folgados porque a gente tem que fazer tudo. Aí minha pergunta é, quem disse que vocês tinham que fazer tudo? Em que momento da história estava escrito que eu, como mulher, tenho que dar conta? Tudo.
né? Eu acho que é uma parceria, né? Eu acho que uma vida a dois ela tem que ser dividida em todos os aspectos. Então, quando você chega em casa, até foi uma vez uma frase de Samitiba que me ajudou muito, que ele diz: quando o pai está sendo pai, você, claro, você pode reconhecer aquilo, mas você não pode exatamente agradecer. Ele está sendo pai, e o pai ajuda, o pai dá banho, o pai troca, o pai dorme com a criança também. Ele está sendo pai, ele não é só pai quando ele está provendo para casa, né? Eu acho que isso é muito esclarecedor, porque às vezes também tem muito machismo nisso, né? Imagina, eu, homem, vou lavar uma louça, qual o problema? Olha que curioso, existe o machismo, porque também a mulher favorece o machismo. Tem muita mulher que é machista. Filho meu não lava a louça, filho meu não dobra a cama, filho meu não passa roupa. Então, assim, pera, que papel que você quer? E você disse uma coisa muito interessante agora. O marido pode ajudar. Eu acho que esse é o problema, não é ajuda. É papel. É papel. E eu aprendo esse papel lá quando eu sou criança. Olha, você também mora na casa, você também divide. Ah, mas eu vou colocar meu filho para dobrar a roupa do canto. Vai, é dele, porque ele começa dormiu. ali, né? Isso se chama responsabilidade. Eu concordo. Né? E aí, voltando na questão da ansiedade. E aí, ansiedade, né? Vamos falar da ansiedade. E olha como funciona muito, usando esse exemplo do papel do homem e da mulher dentro de casa. O homem acaba se tornando ansioso porque ele tem que cumprir esse papel do macho provedor, vamos colocar assim. E a mulher, ela se torna ansiosa porque, além de cuidar da casa, ela também tem que dar conta da vida que ela conquistou. Não, eu tô para achar essa mulher que queimou o sutiã. Gente, que doida é essa? A mulher já trabalhava o suficiente, ainda ela arranjou a mulher para ser provedora também. Podia deixar tudo organizadinho, cada macaco no seu galho, não é? Mas acho que a mulher, brincadeira à parte, a mulher era muito oprimida quando ela não tinha o seu direito de conquistar o seu dinheiro. É isso que é importante separar nessa história, porque assim... E olha, é evidente, se eu considerar que uma mulher em casa, efetivamente, ela trabalha muito mais do que um homem... O quê? Meu Jesus amado! E acho que esse é o problema do sutiã. Ela não é remunerada ou valorizada por isso. Porque se ela fosse remunerada e valorizada por isso... Aí, tá lindo, né? Perfeito. Perfeito, verdade. Será que a gente vai chegar nesse ponto? Então, a gente vai continuar com Acho que o marido ia falar, você é louca, me paga para eu ser dona de casa. O marido ia falar, você tá louca. Mas acho que a remuneração mesmo é o afeto, é o amor, é o reconhecimento da família. Vamos pensar, se a gente colocar isso em termos de dinheiro, efetivamente seria isso. Porque a jornada doméstica... O quê? Não acaba, é 3 horas da manhã você está lavando louça. Isso, Meu no Jesus. dia seguinte você tem que lavar de novo. No dia seguinte de novo e 3 vezes, porque é café amanhã, né, e jantar. Mas vamos dizer o seguinte, se essa mulher, por escolha, que eu acho que isso que é interessante no processo, decidiu cuidar da casa... que este peso, e aí vem a ansiedade, vem a cobrança. A consciência da escolha ela é maravilhosa, isso, exatamente, né? isso. Porque a angústia da escolha ela acontece. Então, se eu escolho o preto, eu abri mão do branco. Saiba disso, não dá para ter tudo agora. Né? Agora, se você escolheu o preto, seja convicta na tua escolha. E saiba que na tua escolha você está abrindo mão de outras coisas. Mas seja feliz porque você fez uma escolha. Então, escolhas seja conscientes e abrir mão conscientemente. Isso, de forma consciente. Porque não adianta você fazer uma escolha e depois ficar sofrendo que você fez aquela escolha, aí fica em crise porque fez uma escolha. Aí eu vou entrar em culpa ou em ansiedade porque eu não dei conta daquilo que eu precisava. Esse é o componente da ansiedade. Será que porque a pessoa não fez uma escolha, ela quis imitar a escolha de alguém? Talvez porque essa escolha não foi consciente para o eu. Vamos colocar assim. Né? Eu decidi... Gostei dessa frase. A escolha tem que ser consciente para o eu. O eu é a chave. Você tem que conversar com você, né, doutor? Fez a escolha, não comunicou o eu e o eu está lá perdido no meio dessa escolha. E esse eu está tentando atender tá desesperado. Um monte de história que não é dele. Entendi. Ele fica perdido. Ele fica perdido. Ansioso. Ansioso porque ele tem que dar conta de um eu que não é dele. Entendi. Né? Eu quero ser a melhor. Mas você já é uma boa mãe. Não, porque minha mãe, a minha avó, que mãe que você quer ser? A sua avó, a sua mãe ou você quer ser você?
Esse Porque é o ponto. mesmo sendo você, você sempre vai trazer elementos incríveis da sua avó, da sua mãe, de todo mundo. Mas com a sua marca. Com a sua marca. Agora, deixa eu dar uma outra história, que assim, eu preciso ter ansiedade. Por quê? Porque ela é motivadora. É verdade. Então, eu tenho que entender qual é o limite quando essa ansiedade me domina ou quando eu me sinto motivado o suficiente para a busca de água. Eu acho que eu gosto da ansiedade como motivação. Como motivação. Ela é importante. Verdade, ela é maravilhosa. Porque eu acho que a ansiedade, ela te leva a realizar as suas tarefas e a realização das suas tarefas te gera satisfação. E essa sim é um estado de consciência, porque eu sei quais são os meus limites. Por exemplo, eu vou fazer uma prova para um concurso. Claro que eu vou estar ansioso. Óbvio. O ponto é, eu preciso passar neste concurso, a ansiedade me prejudica. Eu quero ter a meu melhor... Não, a minha vida depende disso. Ah, sim, aí já é uma ansiedade péssima. Já é a tóxica, que é o que a gente está falando. Tá. Porque eu vou focar no que eu preciso para conseguir do que efetivamente eu tenho que fazer. Tá. Diferente disso, estou indo para fazer uma prova de um concurso... Estou com frio na barriga. Que é ansiedade boa, porque eu tenho que saber quais são os meus limites. E o grande ponto e isso a gente trabalha até quando dá técnicas de apresentação, eu tenho medo de falar em público. Pera, o problema é falar em público ou o público te rejeitar, ou você não ser aceito. Nesse caso, a ansiedade é altamente prejudicial. Tá. Porque eu fico mais preocupado com a opinião do outro do que com aquilo que eu tenho que fazer. Do que a mensagem que eu quero levar. Eu estava falando isso outro dia para uma pessoa mesmo. E ela falou, como é que você consegue falar em público? Porque eu tenho muita convicção da mensagem que eu quero levar. E a minha preocupação é comunicar o recado que eu quero dar. Mais do que... E para isso, eu preciso estar com a aparência que eu acho adequada, com uma alimentação que me mantenha de pé, porque eu não posso desmaiar, né? E aí, então, eu cuido de tudo isso para que eu foque no recado que eu quero comunicar, né? E com certeza, toda vez que você apresenta ou faz um programa, você está ansiosa. E precisa disso porque esse é o alerta. Exatamente. Quando você achar que não precisa mais disso, você passou a ter um problema. Entendi. Porque eu estou autoconfiante demais e eu perdi a noção de quem eu sou e o que eu preciso fazer. E aí você pode cair um pouco também na arrogância, né? Isso é um tema bom para a gente falar, né? Com certeza, porque assim, é o indivíduo que se acha... Deixou de aprender. Deixou de aprender. Então, é muito interessante isso da ansiedade, que ela está dizendo algo que eu preciso buscar. Se eu foco isso muito no futuro, ela me domina. E aí eu sou ansioso. E é muito curioso que o indivíduo ansioso, ele não para. O corpo fala constantemente. Então, quando eu tenho que trabalhar a ansiedade... A pessoa está com a perna o tempo, estou com a mão mexendo em alguma coisa, assim. E eu digo para os meus pacientes o seguinte, olha, você consegue ficar parado dentro de casa sem fazer nada no sofá? Já dá uma angústia na pessoa, que fala assim, como ficar em casa no sofá sem fazer? É o nada. Mas eu adoro, né? Eu acho, e é isso que eu acho, assim, eu, mãe de 4 filhos, né, doutor, eu acho que assim, depois que dorme todo mundo e a casa está em silêncio, você sentar no sofá com uma xícara de chá é o maior luxo que você pode ter na vida. É missão cumprida. É missão cumprida. Isso. E o que as pessoas fazem? É a xícara de chá com o celular, com a TV ligada. Então, aí você se acaba, você se mata. Porque o celular, assim, ele tem que parar uma hora. É, o se desligar, se desintoxicar da tecnologia. Né? Eu acho que, assim, aquele negócio, não me chame depois das 10, é válido. A não ser que, claro, né, no meu caso, a gente é uma pastora, às vezes a pessoa está passando por uma situação médica e tal, a gente vai estar disponível, mas eu procuro não responder mais depois das 10, não por frescura, mas por esse momento. E olha como é curioso a ansiedade. Você me manda uma mensagem depois das 10 ou meia-noite, até porque você está viajando, fuso horário, seja lá o que for. Você não escreveu, Luiz, responda. Ah, você fica esperando a minha ansiedade. Você fica na ansiedade. Leu, não leu, deu azul, não deu azul, seja lá o que for. E aí a minha ansiedade fica, bom, se ela mandou agora, eu preciso responder agora. Mas ninguém disse isso. Verdade. Ninguém disse isso. Está subentendido? Então, fica na obrigação, fica no papel. Por isso que tem outros fatores atrás da ansiedade. Tá. Quem sou eu nesse momento e qual é a importância que você tem ou não
para que eu me dedique a mais. Tem muito isso. Tá. Né? É o dinheiro, é o trabalho, é a relação, é o compromisso, e eu deposito no objeto mais do que eu deveria depositar em mim. Isso pode te gerar ansiedade. Completamente, aí eu entro num estado de elétrica constante, piração. Entra em curto. Agora, é até falta de inteligência você investir tanto fora e não investir em você, porque você precisa de você para poder realizar tudo. Então, eu sempre falo assim, doutor, seja seu melhor amigo, porque se você não for o seu melhor amigo, ninguém vai ser. Difícil você ser amigo de uma pessoa que não sabe se cuidar bem. Então, mas como e aí entra a psicologia, que é muito interessante, né? Eu com certeza tenho mecanismos para me entender, eu sei que eu conheço, sim. Mas eu sempre vou me julgar e avaliar baseado naquilo que eu acho conveniente. Então você tem que ter uma boa conversa. Com outro. Por exemplo, eu converso muito com a minha mãe. Ótimo. Então, assim, existem vários estágios para isso. Tá. Né? Então, eu posso conversar com um colega, eu posso conversar com... Escrever num papel ajuda mesmo? Escrever num papel, eu costumo colocar, eu faço muito isso. Eu também, mas é válido mesmo. E olha como é curioso, eu faço muito exercício para o perdão. Tá, é poderoso, eu peço para os meus pacientes escreverem. Se escreve uma carta se perdoando. A falta de perdão gera ansiedade? Doutor? A falta de perdão gera ansiedade e gera culpa, que é o outro fator, como já comentamos aqui, né, que assim, eu preciso dar conta, e como eu não dar conta, eu me culpo mais. De novo, entramos num ciclo vicioso da própria ansiedade. Então, o escrever, o conversar com a mãe, ou de repente procurar uma igreja, seja ela qual for, sim, da sua espiritualidade. Procurar uma igreja, um grupo de pessoas que estão querendo ser melhor. Procurar ou um psicólogo ou um professor. A gente tem muito disso. Eu sou educador também, então muitas vezes o aluno chega... As referências são importantes. É a referência, é a confiança de que alguém vai te ouvir e não vai te julgar. Esse é o ponto. Né? Isso é muito forte mesmo. Eu tenho isso muito na figura da minha mãe. E se a pessoa não tem, ela precisa encontrar alguém que seja esse porto seguro, né? Esse ambiente neutro. Alguém que dê credibilidade ao sentimento. Sem fazer uso dessa fraqueza, né? Porque muitas vezes o outro vai julgar, o outro vai te condenar. E assim, a pior coisa que você deve dizer para um ansioso é calma. Não, gente, é verdade. Você pega a pessoa que está nervosa e fala, fica calmo. Acabou. Não, como é que você quebra o ciclo do ansioso? Você como é que eu posso te ajudar? Ótimo. Vale levar a pessoa para uma lembrança boa? Nesse momento que ela está no vício da ansiedade, não. Então, não, ela está na adrenalina. Como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? E às vezes a pessoa não quer ajuda nenhuma. Não. Ela só quer saber que ela pode contar com a pessoa. E do tipo assim, não, eu tenho que resolver, tá bom. Então vai lá, resolve, faz, depois a gente conversa. Tá. Falou, calma. Nossa, porque ele já está preso nele. Ele já entrou num processo de ansiedade que aquilo causou uma angústia, colocou em sofrimento, em tortura. Tem uma coisa que era engraçado na minha casa, antes de eu casar, né? Que eu tinha mania de falar pro meu pai, sabe quando a pessoa está com pressa, indo pro carro, e entra filho no carro, e tem horário, e eu descia, né? Calma, pai. Ele falou, não fala mais calma para mim, pelo amor de Deus. É irritante, você tira uma pessoa do sério. Eu tenho duas frases que eu gosto de usar, até de trabalhos e estudos que eu fiz, né? Assim, você tem que fazer sempre duas perguntas. Primeiro, se alguém vai morrer. E se o mundo vai acabar? Eu pergunto assim, você é cirurgião cardíaco? Alguém vai morrer se você não operar a pessoa? Então, se morrer... Mas essas duas perguntas são boas. São se alguém vai morrer, se o mundo vai acabar. Morrer, eu não sou médico, eu não sou salvador. Tá. Né? E se o mundo vai acabar, acabou você mesmo. Correndo? Ótimo. Eu não tenho o que fazer depois se o mundo acaba. É verdade. Ele acabou. Então, deixa eu aproveitar o aqui e o agora. E nós não somos treinados mais para aqui e agora. Porque quem vive no aqui e agora hoje está num estado de preguiça. Olha como é curioso isso. Então, se você pegar lá atrás os artistas eram considerados os vagabundos da época. Os boêmios. Os filósofos. Porque tinham que parar para pensar. E no parar e pensar, eu crio. Eu produzo. O tal do ócio produtivo. Isso. As pessoas entendem, primeira palavra ócio, como algo altamente desesperador. Eu tenho que fazer alguma coisa. A todo tempo. A todo tempo. Quando, na verdade, quando você está, principalmente
Quando você não... Porque existe a massa e existe o que conduz e o que é conduzido, Isso. né? E quando você não quer ser só conduzido, eu adoro ter liderança, referencial. Mas eu preciso saber o que eu quero que me conduza. E nesse ponto, você precisa parar para pensar. Você só tem que parar para pensar. Porque se você ficar no fazer, você não consegue elaborar. E aí os indivíduos entram em sofrimento da ansiedade, que é assim, não, mas eu não posso parar porque eu tenho que fazer. Tá, mas você tem que produzir. A sua produção é intelectual, então para. E olha como isso é curioso. Você Como é que você faz um ansioso parar? Depois você responde, te interrompi. Curioso por quê, doutor? Pessoas que trabalham de forma braçal, vamos colocar assim, elas conseguem relaxar depois. Claro, porque se Porque acabou. o corpo é exatamente esse equilíbrio que o ansioso não tem. A cabeça só funciona e o corpo está ótimo. Isso, exatamente isso. Então eu preciso dar um tempo para a minha cabeça, né? E para o ansioso a pergunta é, por que isso tem que ser resolvido? Agora. Agora. Você faz o ansioso parar. E para o adolescente eu falo, vai fazer esporte. Meu filho começa muito, eu falo, faz 10 minutos de bicicleta, a gente conversa. Aí faz a bicicleta, ele fez, se jogou no chão. Agora a gente pode conversar. Porque você vai conversar com o adolescente, mas, você não conversa? Ele já tem uma energia além. Muito grande, né? Então ele está com todos os hormônios em mudança. E ele está aprendendo a lidar, né? Ele está aprendendo a lidar, ele está altamente ansioso. Por isso que a adolescência, a gente fala que é um risco. Tem que fazer esporte. E tem que ter espiritualidade. E é onde entra o risco, porque assim, a adolescência tem potência. Mas há um não milhão. Tem limite. Ai, ótimo, é verdade. Não tem limite, esse é o risco. Esse é o risco mesmo, porque eles estão a 1 milhão por hora sem freio. Sem freio. É. Acaba efetivamente prejudicando até situações do dia a dia, ou como nós falamos no outro programa sobre depressão, porque os adolescentes de hoje eles vão testando. Vai bebendo, vai usando droga, vai fazendo isso, ou vai para uma academia, seja lá o que for, e aí entra nessa compulsão efetivamente. Bom, então vale um dos mecanismos então aí para o ansioso é ele ter nesses dias, principalmente de alta ansiedade, as suas válvulas de escape, e vale a pena um esforço físico que o acalme, doutor? Então, o desgaste físico, o exercício físico causa o desgaste. Vai nada 1000 metros. Então, mas aí eu entro em outras compulsões. Ixi. Se eu sou ansioso, eu descubro que eu vou para a esteira, e a esteira me deixa bem, aí a esteira passa a ser o objeto da ansiedade. Aí então eu faço já é uma ansiedade doente, isso, né? Isso, já é o processo doentio. Entendi. E vale efetivamente, talvez uma medicação. Para dar talvez uma acalmada? O que a gente vai conseguir. Fitoterápico ajuda mesmo? É isso que eu ia falar agora, de terapias que a gente chama de terapias alternativas. Tá, eu acho. Um yoga, um reiki, uma massagem, uma auricultura, um chá, algo que... Porque assim, eu preciso voltar para o eixo. O deprimido está fora do eixo, o ansioso está fora do eixo. Então é voltar novamente para o meu estado do eu. E aí você precisa se conhecer muito bem para saber quem é você. Quem é você mesmo, né? Porque às vezes a pessoa só se conhece o eu nervoso, o eu ansioso, o eu deprimido. Existe um eu equilibrado que eu acho que a gente, com a maturidade, vai se descobrindo, né? Esse aqui sou eu. Tirando os fatores de neurotransmissores, que podem ser sim, fatores neurológicos aí. Mas todo indivíduo ele é equilibrado. Já nasce assim, gente? Não, direitinho? A gente não nasce. Bem, na verdade, a gente vai sendo treinado para isso. A equilibrar. E aí, muitas vezes, eu sou cobrado demais, aí eu entro num estado de cobrança muito grande, ou eu sou limitado demais. Então, o ponto de equilíbrio, que é o que a gente vai buscar no processo de psicoterapia, é ter prazer e não ser tão rígido. Que é muito curioso, eu falo isso até pela minha própria linha de trabalho. O ansioso pode ser muito exigente? O ansioso, ele é extremamente exigente. O ótimo é inimigo do bom. Nunca verdade. Nunca tá bom. E se errou, a culpa é minha. Porque não prestei atenção no universo, inclusive na conjunção astral, para saber se isso devia... Como eu não olhei, né? Olha como é. Como, não é? Estava ali a informação. Estava ali e só eu não vi, verdade. Só eu, e a culpa é minha. Então, os dois trabalham com culpa. Entendi. Né? Tanto ansioso quanto depressivo. Porque eu tenho que dar conta de algo que não é meu. Muito bem. Então, tá aí algumas dicas sobre ansiedade, como você, algumas frases importantes, né, que vale a pena você assistir de novo e se autoconhecer, para você saber quando você está pirando, né, que eu acho que você precisa... né,
esse autoconhecimento da hora, né, de juntar tudo e voltar para a casinha, para você não sair dela e encontrar o teu caminho de felicidade, de equilíbrio. Eu acredito que nós todos temos a capacidade de ser felizes, mas a felicidade ela é tão individual e tão única, feita de momentos tão pequenos, que enquanto a gente não encontra ela nos pequenos gestos, eu acho muito interessante as pessoas falarem, depois que eu passei por uma enfermidade, depois que eu tive contato com a morte, depois que eu tive contato com os grandes limites da vida, o sofrimento, eu descobri então que a felicidade estava nas pequenas coisas, quando na verdade elas estavam ali o tempo inteiro, ao seu redor, né? Numa refeição bem feita, numa boa conversa, num abraço comprido, num sorriso. Tudo isso pode compor o teu ambiente seguro para que você não entre aí nos processos que o doutor ele destacou de maneira tão clara, né? Da culpa, da cobrança, da exigência, da ansiedade. Então fica aqui um bate-papo para você sobre mais esse sentimento tóxico que é a ansiedade. A gente segue para a nossa última conversa dessa série com o Dr. Luiz, e para você que quiser saber mais informações do Dr. Luiz, tá aí o Instagram dele, Luiz37 Silva no Instagram, e a gente continua nessa série sobre sentimentos tóxicos.